uma oportunidade, é uma solução. Mas para isso eu tenho que sair da minha zona de conforto. Que é isso que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Meu carro quebrou. Ok, e tem conserto? Tem. Então qual é o problema? Não, é que para poder consertar, eu tenho que chamar o towing company, eu tenho que chamar o guincho, e o guincho vai me cobrar uma fábula, e depois eu tenho que levar para a concessionária, e depois eu tenho que ficar lá esperando, eu não sei quantos dias vai demorar, porque eu vou perder dias de trabalho, etc, etc, etc. Ok. Tem conserto? Tem. Ok. Você tem um cartão de crédito que você possa pagar aqui o seu guincho, que você possa pagar ele em parcelas, 6 meses, etc? Eu tenho. Ok. Então, você não tem problema. Você só tem que fazer coisas diferentes. Você está dizendo que o carro vai ficar 2 dias na concessionária. Você não tem um amigo que você possa ligar e o cara vai te buscar e depois vai te levar para casa? Quer dizer, a gente olha o Facebook e tem 750 amigos que a gente põe ali na nossa relação do Facebook. Não tem um que possa te buscar na concessionária e te levar para casa? Ou te levar para o trabalho? Não tem nenhum colega seu que durante 2 dias pode te levar, te dar uma carona, buscar aqui e ali, etc? Tem. Então, onde é que está o problema? O problema está em que nós temos que sair da nossa zona de conforto, fazer coisas diferentes, coisas que nós não estamos acostumados a fazer, coisas que tiram a gente da nossa rotina. E tudo aquilo que a gente não domina, não controla, passa a ser assustador. Então, no fundo, nós não temos um problema. Nós temos uma solução, nós temos uma oportunidade de fazer as coisas diferentes, mas para isso nós temos que sair da nossa zona de conforto. E isso incomoda, isso é chato. E aí então passa a ser, entre aspas, um problema. Então, essa é uma solução, esse é um caso. Eu tenho um problema, mas se ele tem solução, ele não é problema. Ele é solução. Aí, a outra situação, eu tenho um problema. Bom, mas se ele não tem solução, ele também não é problema. Porque se você tem um problema, ele tem que ser solução. Se ele não tem, ele não é um problema. Ele é um fato. É uma coisa que está lá e não vai mudar. Então, para que você vai se preocupar com essas coisas que no passado você não vai conseguir mudar? Para isso, nós temos que praticar a aceitação. Perdi meu emprego. Bom, ok. Tem solução para isso? Eu não conheço ninguém que tenha perdido o emprego e tenha reclamado, tenha ido brigar com o chefe, tenha ido falar um monte de coisas e tudo aquilo que tinha verdade, que tinha vontade de falar, foi reclamar com o dono da empresa e etc, etc, que conseguiu o seu emprego de volta. Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém também que perdeu o emprego, ficou em casa lamentando, chorando, com a cabeça encostada no travesseiro ou com a cara virada para a parede, etc, que conseguiu o seu emprego de volta. Eu não conheço ninguém. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que não dói. O que eu estou dizendo é, existem algumas circunstâncias que a vida nos traz que não adianta ficar lamentando. Quanto antes nós levantarmos, quanto antes nós mudarmos o nosso aspecto, a maneira como nós estamos enxergando aquilo, o quanto antes nós vamos buscar uma alternativa e sair daquela situação. Então, eu perdi meu emprego. Não tem nada que possa ser feito com relação a isso. Isso deixou de ser um problema. A minha oportunidade agora é buscar alguma outra coisa diferente para que eu possa fazer. Isso não tem nada que eu vá me preocupar que vai me trazer. O que eu tenho que trabalhar é a minha aceitação ao fato. Este é o grande desafio que nós temos. Porque realmente dói. E muitos de nós já passamos por essa situação. Você se dedica muitos anos, muito tempo a um trabalho, a uma empresa,
você se sacrifica, você trabalha mais do que as horas que são previstas, você dá uma carga adicional de dedicação, você se preocupa mesmo em casa, mesmo nos finais de semana e etc. Mas por alguma circunstância qualquer, aquele emprego deixou de existir. A empresa fechou, foi vendida, mudou o chefe, mudaram as circunstâncias, o mercado mudou, as vendas caíram. Acontecem milhões de coisas. E nós não fomos reconhecidos, entre aspas. Não tivemos a oportunidade que a gente precisava, entre aspas. Mas quanto antes nós aceitarmos essa situação, o quanto antes nós vamos mudar disso. Realmente dói. Eu tenho certeza que dói. Mas o quanto antes nós aceitarmos, o quanto antes nós estamos saindo dessa situação. Então, este é o novo paradoxo que eu queria trazer. Problemas não existem. Eles são um fruto da nossa herança cultural e da expectativa que nós criamos para nós. Agora, como eu disse um pouquinho antes, para que a gente possa, então, eliminar totalmente esses problemas e esses conceitos da nossa vida, nós temos que mudar um pouco a maneira como nós enxergamos a nossa vida e a nossa existência. Então, como é que nós podemos eliminar definitivamente todos os percalços e todas as situações desconfortáveis da nossa vida? Primeiro, entendendo o que se passa com a gente hoje. E segundo, evitando novos compromissos para o futuro. Como é que nós entendemos o que se passa conosco hoje? Procurai, pois, as consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa desses males no vosso passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Muito bem. Se Santo Agostinho, que esse trecho foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, se Santo Agostinho diz, procurais as consolações no futuro, ele está de alguma maneira corroborando aquilo que o Cristo falou, meu reino não é deste mundo. Se o reino do Cristo não é deste mundo, por que então ficamos esperando e procurando as recompensas e as perfeições neste mundo? Devemos estar procurando as consolações para as nossas vidas futuras, ou, melhor dizendo, para a nossa verdadeira vida. Porque nós não podemos esquecer jamais que somos espíritos imortais, que temporariamente estamos na carne, e não do outro jeito, ao contrário. Não é que nós somos seres mortais que temporariamente estamos tendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos imortais que temporariamente estamos tendo uma vivência na carne. Se somos espíritos imortais, devemos estar procurando então as nossas consolações no futuro que Deus vos prepara. Ou, na verdade, já nos preparou, que é a nossa própria existência no mundo espiritual. Se trabalharmos bem as situações que nós temos, nós estaremos então recebendo as recompensas e o crescimento e os prêmios para isso que estamos buscando na nossa verdadeira vida. Se as consolações estão no futuro, e nós devemos procurar a causa desses males no vosso passado, esse passado tanto pode ser um passado recente na nossa vida, como pode ser um passado longínquo, onde nós nem nos lembramos mais, ou que a gente não tem mais acesso. Coisas que fizemos e plantamos em vidas passadas. Só apenas agora nós colhemos as consequências daquilo que nós estamos passando. Então, se nós estamos passando por alguma situação desconfortável neste momento, se nós passamos por uma série de percalços ou de problemas, foram porque eles foram por nós plantados lá atrás. Porque não tenhamos dúvida, se estamos aqui nesta casa hoje, é porque nós acreditamos em Deus. Se nós acreditamos em Deus, nós temos plena confiança de que Ele é o amor supremo e a justiça suprema.
se acreditamos que Ele é amor e justiça, nós também temos que acreditar que não há erros nos planos e nos desígnios do Pai. Deus não erra. Se passamos por situações complexas nessa existência e nessa vida, é porque é chegada a hora de nós colhermos as consequências daquilo que nós plantamos. E o Pai é tão bom para nós, é tão perfeito nos seus desígnios, que nós só colhemos e carregamos aquilo que estamos preparados e aptos a sofrer, ou a colher. Eu não gosto da palavra sofrimento. Nenhum de nós tem em nossos ombros uma carga maior do que a nossa força nos permite. Se colhemos as consequências neste momento, é porque estamos prontos para isso. Então, quando nós encontramos e olhamos todo esse cenário, na verdade, se passamos por uma vida cheia de percalços e de oportunidades de mudarmos, é porque nós estamos prontos a isso. Ao invés da nossa reclamação e do nosso lamento, nós deveríamos estar felizes por dizer, puxa vida, eu já tenho força suficiente de enfrentar todas essas situações. Muitas e muitas vezes, inclusive, isso, através das obras espíritas, principalmente nos romances de André Luiz, fica muito claro. Coisas que nós fizemos há 4, 5, 6, 8 vidas atrás, nós estamos colhendo hoje. Porque foram coisas tão cruéis, tão fora de propósito que nós fizemos, que somente hoje nós temos o preparo para entender e colher as consequências disso. Não é porque o que eu fiz nessa vida eu vou pagar na próxima. O que eu fiz nessa vida eu vou colher as consequências quando eu estiver prontos. Podemos imaginar que todos nós aqui passamos pela Idade Média? Muitos de nós passaram pelas lutas das cruzadas. E quando nós estávamos defendendo a honra do Cristo, nós matávamos em seu nome. Hoje, será que ainda estamos prontos, ou já estamos prontos para colher tudo aquilo que nós passamos e provocamos no passado? Alguns de nós sim, outros de nós não. Mas isso, quando nós olhamos para esta situação, nós entendemos o que se passa com a gente hoje. E quando nós então começamos a colocar os males, a causa desses males no nosso passado, nós então vamos entender que aquilo que nós estamos fazendo hoje para o bem ou para o mal, nós vamos colher as consequências para o futuro. Então, voltando um pouquinho, para que a gente possa eliminar os problemas da nossa vida, primeiro nós devemos entender o que se passa conosco hoje, eis aqui a nosso diálogo, a nossa conversa, e depois entender ou evitar novos compromissos para o futuro. Como nós evitamos isso? O homem, de acordo com Fenelon, também essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Meu reino não é deste mundo. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, ou seja, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma. Nós passamos uma grande parte da nossa existência focados naquilo que nós temos ou vamos passar pelos próximos 20, 30, 40 anos, que é a nossa existência ainda na Terra. E nós esquecemos das nossas próximas 2, 3, 4 ou 5 encarnações adiante. É até uma coisa que, de uma certa maneira, pode se considerar como sendo natural, porque nós estamos circundados pela matéria, e a matéria faz parte da nossa existência por enquanto, por agora. Mas quando nós ampliamos a nossa consciência, quando nós ampliamos o nosso conhecimento, a busca desenfreada e desesperada pelos prazeres da matéria nesta encarnação, elas deixam de ter efeito. Nós passamos horas e horas, não eu, obviamente, como vocês podem ver pela minha forma redonda, horas e horas numa academia,
cuidando do nosso corpo, 6 horas por semana, 8 horas por semana, e não conseguimos dedicar meia hora ao culto do Evangelho no lar. Passamos 8 horas cuidando de um corpo